Tópico segundo, a união entre os judeus estava ameaçada. Subtópico primeiro, qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Subtópico segundo, como se explica essa grande justiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Eclesiastes 7, verso 7. Conclusão do tópico segundo. A injustiça social era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Então, irmãos, nesse tópico segundo e os seus respectivos subtópicos, a gente vê que houve um conflito, né, que precisava ser resolvido. E o conflito foi gerado pela diferença entre as classes sociais. Os mais ricos oprimiam os mais pobres, porque quando há falta de amor, irmãos, abre literalmente um espaço para que entrem sentimentos facciosos, entrem coisas que são desaprovados por Deus. Então, os mais ricos, porque não tinham o devido amor que deveriam ter pelos seus irmãos mais pobres, havia uma diferença nas classes sociais, eles começaram a oprimir os mais pobres, emprestavam dinheiro com altos juros. Tem um exemplo aqui, Neemias e os que andavam com eles, os seus moços, também emprestavam dinheiro com juros, mas não eram com usura, irmãos, há uma diferença. Não é que fosse errado emprestar o dinheiro com juro, mas com usura sim, com altos juros, abusivos. Então, eles não conseguiam pagar. E muitas vezes, quando não conseguiam pagar, porque eles tomavam dinheiro emprestado para o seu sustento, o sustento da sua família, e para pagar os altos impostos que eram cobrados. Então, chegava um tempo ali que eles não tinham condições nenhuma de pagar. Aí, os seus credores iam lá e executavam as suas dívidas como? Tirando deles, dos devedores, as vinhas, os olivais, as suas casas, qualquer propriedade que eles tivessem. E aí eles ficavam mais pobres ainda. Quando isso chegou ao conhecimento de Neemias, aí Neemias chamou, aqueles que faziam os empréstimos, os mais ricos, a atenção e perguntou se eles venderiam de novo, depois de serem libertos do cativeiro da Babilônia, se eles venderiam de novo seus irmãos, se eles venderiam Neemias e os seus companheiros também. E eles não tiveram o que responder, porque não havia como justificar o injustificável, É impossível justificar aquilo que não tem uma justificativa. E Neemias falou que eles também emprestavam dinheiro, emprestavam trigo, mas eles até iam deixar de receber os juros, Porque eles precisavam de ajuda, aqueles irmãos mais pobres precisavam de ajuda. Nós devemos, irmãos, olhar para o nosso próximo com um olhar de amor e misericórdia, como Jesus olha para eles e olha para nós também todos os dias. Nós precisamos pedir ao Senhor um coração amoroso, um coração que ama como o de Jesus, porque nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus pelo amor, Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como disse o apóstolo João, é mentiroso. Porque como é que vai amar a Deus a quem não vê? E deixa de amar o irmão a quem vê, Então, para que nós possamos dizer que nós amamos a Deus, precisamos também amar
os filhos de Deus, amar o nosso semelhante. Como eu falei no tópico primeiro, no tópico anterior, nós precisamos viver em união, nós precisamos amar o nosso próximo, porque todos os mandamentos foram resumidos no amor. Amar o nosso Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que dói no meu irmão, irmãos, volto a dizer, deve doer em mim, precisa doer em mim, para que eu seja reconhecido como um discípulo de Cristo, né, como parte do corpo de Cristo. Aquilo que causa alegria no meu irmão deve me alegrar também. A vitória do meu irmão, a alegria do meu irmão, o cumprimento de promessas de Deus na vida do meu irmão deve ser também a minha alegria. Eu devo compartilhar dessa alegria. Então, se a gente faz uma análise da nossa vida e vê, será que nós temos feito de fato a vontade de Deus? Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesma, como manda a palavra de Deus, né? Então, irmãos, examine-se cada um a si mesmo a cada dia, né? Busque o que está no seu coração, se você tem amado o seu próximo, se você tem ajudado o seu próximo a levar as suas cargas, se você tem demonstrado, né, o amor que devemos demonstrar para que nós venhamos dar o testemunho maravilhoso como um corpo de Cristo que vive unido, em concordância, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união. Amém? Vamos ao tópico terceiro.